Estamos começando mais um ProsaCast, sejam todos bem-vindos. Eu sou Nilmar Olímpio. Desde já quero agradecer a todos que nos acompanham, muito obrigado aí pela sua audiência. Já peço também, se inscreva no nosso canal do YouTube, que é o Prosa Podcast. Também estamos aí em todas as redes sociais e também no Spotify. E hoje vamos falar aí sobre religião, sobre espiritualidade. E para essa prosa de hoje eu recebo aqui o meu amigo Luiz Fernando Mentor. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo aqui ao canal Prosa. É uma alegria te receber aqui, viu, meu amigo? E aí, Nilmar, o prazer é todo meu, cara. A gente já se conhece há uns 2, 3 anos, né? Isso. E você vê como que os caminhos às vezes nos reencontram, né? Exatamente. O Luiz aí tem um extenso currículo, quero até te parabenizar aí. Você tem um livro, você é palestrante, você tem uma carreira aí de sucesso, também tem uma agência, né, de marketing, é isso? Isso, Temos uma agência chamada Êxito Digital, que a gente atende aí desde 2018 aqui na Cascavel e o Brasil inteiro. Hoje a internet possibilita a gente atender clientes até de fora do país. Mas nós estávamos conversando essa semana, né, falando sobre esse tema de espiritualidade. Eu acho que é o tema que você mais gosta de falar, né? Exatamente. Eu comecei no marketing. O marketing você estuda a psicologia das empresas. Correto. É basicamente a psicologia das empresas. Só que a empresa é feita do quê? De pessoas. Então eu comecei a estudar bastante a questão da mente, da mentalidade, da psique. E nisso envolvendo junto o espiritual. Por isso que quando eu enviei lá para ti, lá está escrito cientista do corpo, alma e espírito, porque já englobou tudo. O pai foi afunilando até chegar no que está hoje. Que bacana. É que daí, no caso, que você aplica o PNL. PNL, isso. Que seria? Programação neurolinguística. A nossa mente, ela funciona como se fosse um computador, só que é muito melhor do que um computador. Então, você tem programações mentais dentro da sua mente, eu tenho as minhas, cada um tem a sua programação mental. E tem como a gente reprogramar isso para que a gente possa atingir objetivos ou mudar o nosso rumo. Ô Luiz, sobre esse nosso tema, a gente pode dizer que é um tema polêmico e sempre atual. Sim. Por falar em religião, espiritualidade, eu te confesso que eu já procuro, não digo estudar, mas eu procuro sempre estar lendo sobre a espiritualidade. Qual que seria a diferença, então, para quem está nos assistindo, da religião, de ser um religioso e ter a espiritualidade? Às vezes você pode também ser religioso e ter a sua espiritualidade, ou vice-versa, como que funciona? Tem. Eu vou explicar um pouquinho da onde que vem também isso que eu vou falar agora a respeito de espiritualidade e religiosidade. Eu vim ali, hoje vou fazer 37 anos no mês que vem, então até os meus 18 anos eu fui um católico praticante. Todo final de semana, toda missa eu estava lá, fiz a catequese, coroinha, fiz teatro, tocava na missa. Como manda os mandamentos. Fazia direto. Depois, quando eu conheci a minha primeira namorada, ela me apresentou a igreja evangélica. Aí eu fui, gostei, achei bacana. E eu fui aprendendo. Mas eu digo para você que de uns 10 anos para cá que realmente eu comecei a entender o que é espiritualidade, o que é religiosidade, porque além de eu já ter lido a Bíblia, estou terminando a 3ª vez agora da Bíblia, e já li mais de 50 livros. A teoria é muito legal, é muito bacana, só que a prática, ela vai validar aquela tua teoria. Então, o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, é o quê? Coisas que foram validadas, tanto na teoria quanto na prática, entende? Sim. Então, a minha base para eu falar alguma coisa é a Bíblia. Por exemplo, a gente vai ter uma experiência aqui, vou trocar uma ideia contigo e tal, pode até ser legal, mas se não tiver respaldo bíblico, eu já não valido para mim aquilo. É assim que funciona. Só para as pessoas que estão assistindo entender aonde que o Luiz valida isso que ele vai comentar agora, certo? E lembrando que, respeitando todas as crenças, né? Cada um tem a sua. Você era católico, aí você achou o seu caminho como evangélico. Sim. Temos Umbanda, temos várias religiões. Sim. Né? Temos também aquelas religiões da Arábia, o muçulmano. Né? Por exemplo, assim, falando da espiritualidade. Eu acredito que todos nós temos o nosso lado espiritual, mas a importância de saber trabalhar isso, ter o equilíbrio.
né, dessa Exato. parte, correto? Exatamente. O ponto-chave é o equilíbrio no mar. Só que o que é a diferença? O teu equilíbrio é o seu equilíbrio. Sim. O meu equilíbrio é o meu equilíbrio. Um dos problemas, né, uma das dificuldades que as pessoas encontram é que elas querem colocar o equilíbrio dela nas outras pessoas, que elas sigam aquilo que ela também segue. E aí a gente entra em discordância e em atrito. Isso não é legal. Então, o teu equilíbrio é o seu equilíbrio. Qual que é o meu dever? Por mais que eu não concorde, de repente, com o seu equilíbrio, isso está atrelado à espiritualidade. O meu dever é simplesmente amar você, independente se eu concordo contigo ou não. Respeitando as opiniões daquela pessoa, Exato. O jeito que ela vive. Exatamente. Então, o equilíbrio ele é fundamental, mas cada um tem que buscar o seu. Eu acho muito legal que você tem uma frase que eu cultivo isso. Eu procuro ter a minha vida equilibrada, que é o meu corpo, a minha mente e o meu espírito, correto? Sim, correto. É esse não é o segredo, mas é o caminho para você ter uma vida melhor, né? Exatamente. Se a gente entende as questões espirituais, consequentemente a nossa vida melhora. Né? Em Cristo, eu vou usar a base de Cristo. Por que falam que Cristo é a base, é a paz que excede todo entendimento? A própria palavra diz isso. Porque se a gente tentar entender Cristo com a mente carnal, a mente mundana, nós não vamos conseguir ter essa paz que excede todo entendimento. Mas se a gente ligar tanto o corpo quanto a alma junto com o espírito, aí sim a gente consegue viver isso. Ô Luiz, e vamos falar também a verdade, né? Adianta uma pessoa estar lá todo dia numa igreja, frequentando, rezando, saiu daquela situação, já começa a xingar, já começa a destratar o seu próximo, o seu amigo. De que adianta ter aquela crença que ela acredita tanto, vangloria a Deus, sendo que depois ela não faz nada disso? Aí é que tá, isso é religiosidade, não é espiritualidade. Por quê? O que é a religião? A origem da palavra religião é religion, que é você religar. Independente se é espiritual ou não, mas quando fala a origem do latim, é religar. E dentro da espiritualidade, o religar com o quê? Religar com o Pai. Porque quando Adão e Eva pecaram lá, foram desconectados do Pai. Aí quando Jesus veio, ele pagou o preço, nós fomos reconectados com o Pai. Mas só é reconectado aquele que quer ser reconectado. Se a pessoa não quiser, tá tudo certo. O Pai, ele é um cavalheiro. Ele bate a porta, ele não arromba a porta. Entendeu? A pessoa quiser abrir e chamar ele para entrar, ele vai entrar. Se não, tá tudo certo. Entendeu? Aí o que acontece? A religião, ela foi criada como se fosse regras para adestrar, vou usar uma palavra um pouquinho mais forte, adestrar o povo. Ou regras para deixar as pessoas dentro de um quadrado, dentro de uma caixa. Isso é religião. Então, esses tempos eu postei que no meu Instagram, lá, Luiz Fernando Mentor, eu posto algumas frases. E lá eu coloquei assim, a religião aprisiona, a espiritualidade liberta. Tive alguns comentários lá, vieram falar comigo também no direct, falando, como assim? Você tá não sei o quê. Falei, gente, é que vocês não estão entendendo. A religião, realmente, ela aprisiona, ela vai deixar você dentro de um quadrado, dentro de uma caixinha. A espiritualidade não. Ela liberta você para viver coisas que estão além da religião. Talvez, né, quem está assistindo aqui, você já viu aquele desenho de um aquário, que o peixinho está ali e dentro está escrito religião. E ele está pulando para fora do aquário e para fora está escrito espiritualidade. Então ele tem um mar de opções, um mundo inteiro. Então é basicamente isso que difere. Se você está vendo que a pessoa realmente tem esse tipo de conduta que você falou, na igreja ela é uma coisa, em casa é outra. Ela não entendeu a questão da espiritualidade ainda. Ela apenas está sendo uma pessoa religiosa. Dentro da espiritualidade, nós temos essa parte do equilíbrio. A outra coisa interessante, eu acredito, você pode falar, a espiritualidade é uma ciência, né? Sim. Não tem achismo dentro da espiritualidade. Não. E dentro desse equilíbrio, na sua opinião também, você acha que todos nós temos uma missão, um propósito aqui na Terra, no universo? Porque muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente traça um plano para um ano, para dois, e a gente quer fazer aquilo e parece que alguma coisa joga contra aquilo, falando não faça.
muitas pessoas têm uns sentidos aguçados que parece que sentem que não é para fazer aquilo. Então, aliado ao equilíbrio, também ficar atento ao que o universo fala. Pronto, a sua missão aqui na Terra. Aí a gente entra na questão da dualidade dentro da espiritualidade, que existe a questão da luz e das trevas, ou seja, a parte boa e a parte ruim dentro da espiritualidade. Então, a parte boa, que é o Pai que te criou, ele te criou com uma missão, ele te criou com um propósito. Tanto que a palavra de Deus declara que o Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Só que uns são mãos, outros são pés, outros são olhos, entendeu? Outros são ouvidos. Então, cada um tem a sua função, o seu propósito, o seu legado dentro da vida que a gente passa por aqui. Só que o inimigo que está lá do outro lado da dualidade, ele tenta fazer com que você perca essa identidade. Ele começa a colocar em você outros focos. Por isso que, de repente, você tenta ser a mão, que era para você ser, e ele está fazendo você virar pé. Não deixa você ser mão. Só que como que eu faço para vencer aí? A palavra fala, resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Quando você determina e fala, não, é por aqui, porque a tua autoridade é maior do que a dele. Entendeu? Se você deixar ele te subjugar, ele vai te subjugar, a força das trevas. Mas se você determinar e ser firme, ele vai fugir de você, é o que a palavra declara. Nesse cenário atual aí, mundial, nós estamos acontecendo coisas ruins, horríveis, né? Sim. Isso, muitas coisas até são bíblicas, né? Como se fala. Então, há mais um motivo para as pessoas serem fortes, falando até psicologicamente. Sim. Você percebe muitas pessoas fracas de cabeça, até devido a essas energias ruins que estão vindo de algum lugar para elas, e elas acabam cedendo essas energias. Então, com a sua crença, procure fazer a sua reza, o seu pedido de proteção, que isso também ajuda a blindar essa pessoa. E com essas energias negativas, muitas daí vão para o álcool, para as drogas, para o cigarro, para a prostituição, que é isso que você falou, essas energias negativas que se vêm do universo, que acabam atrelando essa pessoa a essas coisas ruins, correto? Correto. Isso dentro do nosso mundo, a gente pensa assim, cara, a gente não consegue enxergar que isso que a gente está passando aqui é passageiro e é rápido comparado com uma eternidade. Sim. Entendeu? Então a gente começa a se preocupar demais com a nossa vida. O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer. E o sistema, ele é criado para isso. Você pensa, se a gente tem pessoas que são extraordinárias, que são extremamente inteligentes, fazem coisas extraordinárias. Imagine o inimigo que está aí há milênios, conhece mais da palavra do que nós. O cara é feroz, entendeu? Aí o que a gente faz? Isso que você falou, a gente tem que orar, a gente tem que rezar, a gente tem que declarar? Tem. Por quê? Porque isso é uma ferramenta que o Pai deixou para nós. Não adianta você ter fé, crer, mas você não professar, você não falar com a sua boca. Você precisa declarar com a sua boca. Porque quando você declara com a sua boca, o mundo espiritual, ele age. Porque para você trazer algo à existência aqui, nesse mundo físico, primeiro ele precisa se materializar no espiritual. E como que você faz isso? Através da fé e através do que você fala. As palavras são fortes. As palavras, elas têm poder. E isso a própria palavra fala. Eu posso, eu consigo, vai dar certo. Exatamente. Então, não adianta você só acreditar se você não declarar. Precisa ser. Tanto que Isaías, na palavra fala assim, eu sou Deus, aquele que confirma a palavra do meu servo. Então, se você é servo dele, naquela época, hoje nós somos maior ainda do que servo, nós somos filhos. Então, ele vai confirmar aquilo que eu falo. Lógico, se tiver respaldo dentro do amor, que é a regra principal. Sim. E a gente crendo, tendo a nossa fé, e eu te pergunto, e quem não crê em nada? Quem é nada contra, o ateu que chama, né, que não tem crença nenhuma. Eu vi uma reportagem, quando a gente foi fazer a pauta, né, fui dar uma estudada, teve um vídeo de uma senhora que ela era não ateu, né,
não acreditava em Jesus, e a filha dela teve um problema de saúde, estado terminal. Daí ela falou, eu tive vergonha de pedir a Deus, porque eu não acredito em Deus. Eu fui pedir a quem? A ninguém. Sem caminho nenhum, sem uma direção. Que situação, então, alguém tem que ter em quem se agarrar, né? Nós temos pessoas que são realmente, não crê no mundo espiritual. Só na vida aqui, passageira, morreu, acabou. Tem gente que acredita nisso. Só que a porcentagem disso é muito pequena. É muito pequena, porque a maioria das pessoas que falam que são ateus, perdão, a maioria das pessoas que falam que são ateus é por modinha. Acredita sim, ou que existe o bem ou que existe o mal. Se você acredita que existe o mal, porque tem as pessoas que falam que é ateu, mas acredita no mal, que é bad boy, entendeu? Quer chamar atenção. Sim. Cara, se você acredita, então você não é ateu. O ateu, ele não acredita em nada, não existe, entendeu? Então, é aquele negócio, será que é ateu mesmo? Será que a hora que ele estiver num avião e estiver caindo, não vai pedir a Deus? Ô Deus, me ajuda. Entendeu? Então, tem que ver se é a modinha, se não é. Os ateus de verdade são bem pequena a taxa das pessoas que ou ela acredita no espiritismo, ela acredita no cristianismo, ou na Kabbalah, ou acredita qualquer outra religião. Sim. No Deus Ra, no Deus Sol. Mas depois que eu comecei a ler sobre espiritismo, eu fiquei bem, comecei a acreditar mais. Sim. Porque, como eu falei, vem vários sinais, né, Luiz, do universo, questões de espíritos, a pessoa faleceu, aquele espírito protege aquela pessoa que está viva. Eu vi vários relatos desses vídeos. Eu vou te contar, esse vai ser um corte, então. Eu entrevistei algum tempo atrás a Roseli Gidini. Ela é espírita, né, ela tem é casa espírita, né? Ela trabalha em uma dessas casas espíritas de Cascavel. Quando eu fui falar a primeira vez desse tema de espiritismo, eu falei com ela na semana e nós fomos gravar no sábado. Você acredita que de sexta para sábado eu já comecei a ficar diferente só de falar sobre o tema espiritismo? Quando ela chegou também eu senti uma energia diferente, eu me arrepiava, sabe? E um fato inusitado que aconteceu, a gente estava conversando sobre espiritismo e o celular que estava travado caiu, como se alguém tivesse dado um tapa. Aí ela até, se ela for assistir, ela vai falar, depois ela comentou, disse que os espíritos estavam lá, ela falou umas coisas que depois eu fiquei bem, mais questão do espírito. Sim. Cara, bem interessante. O espírito, o mundo espiritual, ele é real. Que na verdade, o mundo espiritual é a verdade. Esse mundo que a gente vive aqui é só um reflexo da verdade, que é o mundo espiritual. Lá. Exatamente. Tem um filme, né? Agora eu não lembro o nome. Além da Vida, se eu não tô... Tem. Ele tem bastante relata filme, bem. assim, né? Nesse teor, né? De espiritismo. Só, na questão do espiritismo, eles creem muito nessa questão de guardião, de falar com pessoas que já morreram e tal, e tudo mais. Dentro do cristianismo já é diferente. Isso não existe. O único espírito que existe, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e espírito de pessoas mortas, na verdade, não são, na verdade, espíritos de pessoas mortas. São demônios que se passam por pessoas mortas. Entendeu? Sim. Eu vou te dar um exemplo assim. Mas eu fui numa sessão espírita. Gente, isso aqui eu não estou falando assim para criticar a religião. Estou falando para vocês pensarem apenas de um lado ou de outro. Aí é a decisão de cada um. Se você pegar, por exemplo, o Ceará, o humorista Ceará, ele imita muitas pessoas. Sim. Né? E fica, às vezes, mais perfeita a imitação dele do que a própria pessoa. Certo? Vai imitar Silvio Santos, vai imitar outras... Cara, você acha que um espírito não pode imitar a voz da sua avó, que já morreu? Se uma pessoa humana faz isso, você acha que um espírito não pode fazer? Então você pensa o seguinte, mas eu fui lá, fiz uma sessão junto com o espírito e tal, invocaram o espírito, aí veio a pessoa falando com a voz da entidade mesmo e tudo mais, e falou uma coisa que só eu e ela sabia, não é só a voz, mas falou uma coisa que só eu e ela sabia. Só que o espírito, existem dentro dos espíritos, do mundo espiritual, os espíritos familiares, que eles ficam de geração em geração, em família, grudado em você,
24 horas por dia. Então, tudo que você falar com alguém, ele vai saber. Te cuidando. Te cuidando. E daí, ele chega, por exemplo, lá, incorpora, fala com a voz da avó e fala um segredo que só as duas sabiam. Entendeu? Então, o que você pode deduzir com isso? O mundo espiritual, ele é uma faca de dois gumes. Você pode acreditar de um lado, você pode acreditar do outro. Tá tudo certo. A fé é individual, a crença é individual. Eu já estudei muito a respeito do mundo espiritual, de questões de demônios, de espíritos familiares. Existe um Espírito Santo fake, que é chamado de Ifan também, a qual ele imita milagres do Espírito Santo, curas, milagres, maravilhas, entendeu? Então, assim, é um assunto bem delicado de se tratar. Vamos um pouquinho mais longe, então, que como eu te falei, muitas pessoas agora vão entender. Por exemplo, você está sozinho num lugar e você tem a impressão que tem alguém com você. Sim. Você sente um vento, um vulto, um barulho diferente. Ponto. Sim. Muitas pessoas falam assim, até eu, nossa, mas que cheiro diferente. Um cheiro que às vezes você nunca sentiu. São os sinais. Sim. Questão de respostas também. Você às vezes está sozinho, parece que vê alguma coisa na sua cabeça te falando uma mensagem. Sim. Correto? Correto. Eu tinha tanta coisa para falar sobre isso, mas vamos falar o básico aqui para não assustar tanto. Né? Não, tá tranquilo. Mas cara, essa questão polêmico, espiritual, né? ela é palpável. Sim. Entendeu? Ela é palpável. Só que o que acontece dentro da espiritualidade e da religiosidade, que é o tema? Cara, o inimigo, ele tenta fazer você se tornar um religioso. Porque se você for um religioso, você não tem intimidade com o Pai. Você tem intimidade com a lei, você tem intimidade com os dogmas, com o que instituíram de religiosidade. Por exemplo, dentro da própria igreja evangélica, se a gente pegar lá assim, a mulher não pode raspar o sovaco. Isso é espiritualidade ou é religiosidade? Entendeu? Religiosidade. Não pode pintar a unha de vermelho, não pode usar brinco. O homem antigamente não podia deixar a barba. Entendeu? Então, coisas assim. Cara, tudo isso é questão da religião. E como que eu sei o que é religião e o que é espiritualidade? Eu vou dar aqui uma pincelada bem básica. Dentro da palavra, ele fala assim, que os maiores pilares dentro do mundo espiritual é a fé, a esperança e o amor. Está lá em Coríntios 13, através de Paulo de Tarso, que ele está falando. Ele fala da seguinte forma, só que desses três, o maior é o amor. Não adianta ele ganhar o mundo inteiro, não adianta ele falar todas as línguas, não adianta ele ter toda a sabedoria do mundo, não adianta ele ter toda a riqueza do mundo, porque sem amor, ele nada seria. Isso é um fato. Então, se você está aplicando algo que gera amor, que gera intimidade com o Pai, você pode tratar isso como espiritualidade. Agora, se você está gerando apenas um jugo, algo que a pessoa tem que seguir, cara, é religião. Então, é por isso que a espiritualidade preza a caridade. Exato. Eu posso ler aqui uma parte que eu tinha até separado. Ó. Eu sigo eles das casas espíritas. Tudo é caridade, é doação, ajudar o próximo, que é o que você está falando do amor. Olha só o que fala lá em Tiago 1. No versículo 25 eu vou ler aqui. Ó. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo somente um ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita com sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper por filosofias humanas. Bem falado. Não é o Luiz que está falando, é a palavra, é Tiago. Entendeu?
Então você pega assim, cara, o que é a verdadeira religião ou espiritualidade? É você estar pautado em cima do amor. E Jesus, ele resumiu toda aquela Torá, aquele Pentateuco dos 5 primeiros livros ali, Levítico, Números e tudo mais. Ele falou assim, eu vou resumir a lei em 2. Amar ao Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então você viu que ele pegou toda a lei da espiritualidade e jogou em cima de uma base só, que é o amor. Então não adianta, cara, se a pessoa tá achando que ela tá sendo religiosa, espiritual, e a base não for um amor, descarta. Eu falo isso para quem está ouvindo aí. Se de repente você está fazendo anos e anos, décadas e décadas, a mesma coisa, achando que você está subindo de joelhos numa escadaria, ou achando que você está, sei lá, jejuando, que o jejum é muito bom, mas se o propósito não estiver pautado no amor, de nada vale, cara. Vai ser só uma prática que não agrega em nada. Outra pergunta, você acha que a questão espiritual, ela vai unindo as pessoas, mesmo com caminhos diferentes, com propósitos diferentes, chega uma hora que elas se encontram mesmo estando contra aquilo que elas têm que fazer? Sim, cara. Eu tô bem, né? Tô falando bem, né? Tá chique o negócio. Cara, os planos do Pai, só Ele que sabe. A gente vai vivendo o que eu vou pedindo para Ele sempre, Pai, que eu caminhe segundo a Tua vontade. Que o Senhor me faça conhecer a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E ela só vem através da renovação da mente. Só que como que Ele faz eu viver a vontade dEle? Através de outras pessoas. Então vai ser natural a gente estar sendo conectado com outras pessoas. Vão ter pessoas que vão ficar por um período longo na nossa vida, vão ter pessoas que vão passar um período breve e tá tudo rápido. Certo. Mas elas vieram agregar alguma coisa. Sim. Entendeu? Sabe aquela pessoa que de repente te mais tira do sério? É que você aquela mais pessoa gosta. Que te incomoda. É aquela que vai fazer você crescer mais. Que vai fazer você romper. Entendeu? Sim. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu. Ele estava doido da cara. Não estava conseguindo nem comer direito. Porque treteou com o outro lá. Sim. E eu falando, fica tranquilo, cara. Relaxa. O Pai está te dando a oportunidade para você aprender alguma coisa diante dessa situação. E o problema não está naquela outra pessoa. Se você começar a colocar o problema naquela outra pessoa, você vai vomitar nela e não vai aprender nada. E vai aparecer outra situação, aquela prova você não vai passar. Você precisa passar disso. Então, quando você vê um problema que está te tirando do conforto, você assume a bronca. Eu sou responsável. Vou consertar isso daqui. Mas que jeito que eu conserto? Ele já queria ir lá na casa da pessoa para tirar satisfação. Sim. Tá pautado no amor isso? Não tá. Então não vai ter crescimento, não vai ter espiritualidade, só vai ter algo mundano. Que é o que fala aqui em Tiago, no finalzinho ali. Entendeu? Você poderia falar pra gente qual é a real função lá do PNL, como que você aplica, para deixar bem claro pra gente? Cara, esse negócio do PNL, ele é fantástico. Só que eu preciso aqui separar um pouquinho as coisas. Nós temos aqui, então, o espírito, a alma e o corpo. A palavra de Deus, ela declara que nós somos espírito. A nossa essência é espírito. Por quê? Quando Deus criou o homem do pó da terra, ele foi lá, formou um boneco, aí ele soprou o Rua, o espírito dele, e daí esse espírito entrou dentro do boneco e ali aquele boneco se tornou alma vivente. Então a gente é espírito, tanto que a palavra declara que quando a gente morre, o espírito volta para Deus. É isso que eu ia te perguntar. A hora que a gente sai desse corpo, a gente falece, sai o espírito. Exato. É ele que nos dá a sustentação. Só que ele volta para Deus. Por isso que a gente não sustenta a base de que a pessoa fica vagando por aqui. Na verdade, o que a gente entende que são espíritos que se passam por outras pessoas. Por isso que a gente entende na base aqui que ele volta para Deus. Então, o primeiro ponto é ter que entender que eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Legal, certo? Entendi. Então, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu moro num corpo. Para eu conseguir interagir com as coisas espirituais é mediante o espírito. Certo. O que a alma faz? Ela é nossas emoções, nosso jeito de pensar, ela é a nossa psique. E o corpo é esse corpo físico aqui, a qual a gente tem
o tato e o contato, certo? A alma, ela fica aqui no meio. Ela interpreta as coisas físicas e interpreta as coisas espirituais. E aonde que é feita a reprogramação, a PNL? Na alma, na psique. Tanto que a palavra de Deus fala o seguinte, cara, a palavra de Deus é PNL puro, é programação, é reprogramação mental. Se você tiver com o seu coração, aqui a palavra coração ele está remetendo à alma, é esse que fica no centro entre o corpo e o espírito. Se você tiver com o seu coração inclinado para as coisas da carne, você vai produzir morte. Se você tiver com o seu coração inclinado para as coisas do espírito, aí você produz vida. E o que a gente precisa fazer junto com a PNL? Reprogramar a nossa mente, não segundo os padrões mundanos, igual o Tiago cita aqui no final, mas segundo os padrões de Deus, pautado no amor. Isso que a PNL faz, tanto que eu estou desenvolvendo um curso, ele já está com 200 e poucos slides, vai ser um curso de uns 3, 4, 5 dias, não sei o que tiver lá, que é PNL do reino. É você reprogramar a sua mente para o reino. E dentro da PNL existe o quê? A hipnose também. Né? As pessoas falam, a hipnose, é coisa do capeta. Não é, cara. A hipnose nada mais é que um processo mental a qual ajuda você a reprogramar, você ressignificar. O que a hipnose faz? Por exemplo, aqui, vamos supor que o Nilmar tem um trauma de infância. Ele tem medo de sapo. Aí a gente vai falar, cara, tem alguma coisa gravado lá na mente dele, lá no subconsciente dele, aconteceu algo no passado. Ou ele assistiu alguma coisa na TV, ou ele presenciou, mas alguma coisa tem. O que a hipnose faz? Ela faz você entrar num relaxamento profundo e acessar aquela memória que está lá no fundo. Como se fosse uma regressão? Como se fosse uma regressão. Só que você não vai voltar nos períodos passados. Isso é tudo um processo mental. Você vai acessar lá no fundo do baú, na sua psique, aí você vai chegar lá, cara, ele assistiu um filme de terror onde tinha um sapo e o sapo, sei lá, comeu a pessoa, engoliu a pessoa, matou. E desde lá ele criou. Então, naquele momento, a PNL aliado junto com a hipnose vai chegar naquele momento ali e vai fazer com que aquele sapo não seja tão perigoso, vai começar a fazer processos ali dentro da sua mente para ressignificar aquilo. A gente teve um processo lá em Foz do Iguaçu, que foi da seguinte forma, a menina tinha pavor de sapo. Aí o que a gente fez? A gente fez ela entrar num relaxamento profundo, através da hipnose, e junto com a PNL a gente identificou. Fomos voltando no tempo, que eles chamam de regressão, aos 5 anos e tal, identificamos que aos 3 anos de idade, lá dentro da memória dela, ela identificou que ela foi numa lagoa lá, e ela se deparou com um sapo, o sapo pulou em cima dela. E aquilo gerou um trauma. E o que a gente fez? A gente faz ela, naquele relaxamento profundo, ela se vê novamente naquela situação, mas a gente começa a falar, olha como é que o sapo ele é inofensivo. Você está vendo ele grande, porque a pessoa que tem fobia, por exemplo, uma aranha é desse tamanho. Ela não enxerga desse tamanho, ela enxerga desse tamanho. Gigante. Entendeu? Ela enxergava o sapo desse tamanho. Primeiro, que tamanho que você está vendo esse sapo? Ela fazia assim. Não, ele é pequeno. A gente foi ressignificando isso dentro de comandos verbais. Até o ponto de diminuir o sapo no tamanho de uma moedinha e ela conseguir chegar perto do sapo e relar naquele sapo. Fazer carinho no sapo mentalmente. Depois acordou e tudo mais. E a gente estava numa imersão lá e tinha lago, tinha floresta e foi achado um sapo lá. Era umas 10, 11 horas da noite e tava lá o sapo. A gente falou, vamos comprovar agora que ela tirou essa fobia de sapo. E ela não pegou o sapo na mão? Assim, você resetou aquela imagem ruim, você resetou o cérebro. A gente fala ressignificar. Então existe um significado aqui, a gente ressignifica ele. Entendeu? Aconteceu também a mulher que tinha trauma de nadar, ela não pavor de água. A gente chegou lá, acho que foi 4 ou 5 anos, que foi o trauma dela, que ela estava num barco, lá em Boa Vista, e daí o irmão dela empurrou ela na água. E ela caiu, novinha, 4, 5 anos. E ali a gente ressignificou, falou que o irmão dela só estava brincando, e que estava tudo certo e tal. Chamamos ela para tocar na água com a mão, chamamos ela para nadar e até atravessar até a margem. Tudo isso mentalmente.
E nesse instante que você está aplicando as técnicas, a pessoa, tipo, ela dorme, ela entra em transe? Ela fica assim, ó, relaxada. Quando a gente começa a enfrentar o problema, às vezes a pessoa começa a suar, ou às vezes ela começa a tremer, porque está acessando uma raiz. E dói. A mesma coisa de acessar a raiz do teu dente, vai doer pra caramba. Só que depois que tratou e ressignificou, eliminou o problema. Dependendo do problema, às vezes muitas pessoas não choram. Chora, esperneia. Comportamentos. Sim. Às vezes um problema com, por exemplo, a mãe não se dá com o filho desde pequeno, tem uma resposta para isso. Tem. A gente conseguiu fazer a pessoa perdoar a mãe dela, através desse processo também. A mãe já era morta já, só que daí a gente fez esse processo e mostrou para ela que a mãe fazia tudo aquilo porque era o melhor que ela tinha para dar naquele momento. E ela cuidava a gente foi usando das artimanhas, né, de um bom hipnoterapeuta para poder ressignificar aquilo. Luiz, como nós falamos, esse assunto aí é polêmico, teria assunto para falar uns 5 podcasts, como eu te falei, né? Mas a grosso modo seria isso, só para a gente dar uma, né? Deu para dar uma explicada para o pessoal um pouco da diferença, falar da PNL, daí você acabou falando ali da hipnose. Cara, eu queria te agradecer aqui, o tempo é um pouco curto. Eu que agradeço. Mas com certeza, a gente vai ter outros encontros, né? Queria que você deixasse uma mensagem final a quem nos assiste, uma mensagem até bíblica, pode ser também, que entre no Instagram aí do Luiz, né? Ele tem muito material bacana. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para ele sobre a questão da PNL, da hipnose. Muito obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Deixa a mensagem final para a gente aí. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: comece a analisar o teu dia a dia, as tuas reações. Se ela não estiver pautada no amor e se ela estiver pautada no julgamento, porque a gente é condicionado, cara, todos os dias a julgar. Desde pequeno a gente é ensinado a julgar pessoas. Só que isso vai contra o amor. Quando você começar a exercitar o não julgamento, quando você começar a exercitar amar ao próximo, independente se é bom, se é ruim, se você concorda ou não, aí sim você vai estar começando a entender o que é a real espiritualidade. Deus te abençoe, meu amigo. Amém. Deus abençoe vocês e toda a equipe aqui também. Pessoal, esse foi o Prosa da Semana. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo. Estamos aí em todas as redes sociais. Foi um conteúdo muito bacana de conversar aí. Ok? Agradeço a todos e até semana que vem com o próximo Prosa. Valeu, até mais. Tchau, tchau.